Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, vimos como as ideias reformadoras de Gluck ganharam vida em Orfeu ed Eurídice, a primeira das suas 3 grandes óperas chamadas de Óperas da Reforma. Hoje vou falar sobre as 2 outras óperas desse conjunto, Alceste e Paride ed Elena. Vamos nessa? Poucos anos depois da estreia e do sucesso de Orfeu ed Eurídice, Gluck, no dia 26 de dezembro de 1767, apresentou em Viena uma nova ópera, Alceste. Desta vez, ele e seu libretista Calzabini não apenas criaram uma obra marcante, mas também um documento histórico fundamental, o famoso Prefácio da Ópera, onde Gluck explica, com suas palavras, o ideal artístico de sua reforma. Esse prefácio tornou-se o manifesto musical da reforma do século XVIII. Nele, o compositor afirma que a música deve servir ao drama e não sobrepor-se a ele. Critica as ornamentações excessivas e o virtuosismo exibicionista que afastavam o público da emoção da história. Defende que todos os elementos da ópera, orquestra, coro, canto e dança devem atuar juntos, de maneira integrada, construindo uma narrativa fluida, contínua e emocionante. Propõe um novo ideal de simplicidade, clareza e expressividade, colocando o drama no centro da obra. Esse texto teve um impacto enorme e fez com que as ideias da reforma se espalhassem por toda a Europa, influenciando profundamente os compositores e as gerações seguintes. O resultado, Alceste, é uma tragédia musical coesa em que o público se envolve com a dor da protagonista de forma direta e profundamente humana. Sua história vem da mitologia grega e foi inspirada na tragédia de Alcestes de Eurípides. O rei Admeto, da cidade de Feras, está gravemente ferido. A rainha Alceste consulta o oráculo e descobre que apenas o sacrifício de uma vítima inocente poderá salvá-lo. Desesperada, decide oferecer sua própria vida aos deuses para salvar seu amado marido. O rei é curado, mas ao saber a verdade, tenta impedir o destino. Mas os deuses exigem o cumprimento do pacto e Alceste se despede da família numa das cenas mais comoventes da ópera. Ela é levada ao reino dos mortos, mas o amor de Admeto comove o herói Hércules, que intervém e devolve Alceste a vida. A ópera termina com um coro jubiloso, celebrando a vitória do amor e da virtude sobre a morte. Separei 3 exemplos tirados de uma mesma sequência da ópera, onde fica claro como o coro e personagens atuam de forma integrada e como a música acompanha e intensifica a ação dramática. No primeiro exemplo, Alceste e o povo recebem a notícia de que o rei Admeto irá morrer se ninguém se oferecer para morrer em seu lugar. Repare como o coro participa da ação. Ele reforça o clima de tensão coletivo.
Nosso próximo exemplo é de uma cena que acontece logo em seguida. Como ninguém se oferece para dar a própria vida em troca da vida de Admeto, Alceste começa a sentir-se abandonada e desamparada diante o destino. Chi proporlo, a chi sperarlo, a quel crudel decreto ciascun abbandonò. Dei miei fedeli alcun non veggo, a tutte cara in la vita. Il miglior dono è questo, che far possan gli dèi. Misero Admeto, prince infelice. No terceiro exemplo, Alceste toma a decisão de sacrificar a própria vida. Sem ela, o rei Admeto não teria salvação, mas ao mesmo tempo, sem o amor de Admeto, sua vida perderia o sentido. Os links do exemplo de hoje estarão aqui embaixo para você assistir com calma. E se puder, recomendo assistir a ópera na íntegra. Repare como a área de Alceste surge num momento dramático essencial. A música expressa a dor da personagem, sem exageros vocais, apenas com intensidade e emoção. Observe também a participação do coro. Ele representa o povo que lamenta o destino da rainha. Note como toda ação não é interrompida. Tudo flui continuamente. O canto, o coro e a orquestra avançam juntos, criando uma força expressiva da cena. Perceba ainda os timbres sombrios e os motivos recorrentes da orquestra, construindo um ambiente de tensão crescente. E veja como a dor de Alceste se revela de maneira contínua, com recitativos acompanhados que evitam a rigidez dos recitativos secos, sustentando a intensidade dramática do início até o fim. A recepção inicial de Alceste foi diversa. Alguns elogiaram a sobriedade e a força dramática da partitura, enquanto outros estranharam a ausência de ornamentações vocais e a simplicidade dos recitativos. Com o tempo, porém, a obra passou a ser reconhecida como um verdadeiro marco da reforma musical de Gluck, uma das primeiras óperas a reunir de forma coerente drama, música e emoção, aproximando o gênero da tragédia grega clássica. Causabig, sempre atento, escolheu mitos que o público conhecia e que ofereciam o equilíbrio perfeito para a ação dramática e a música. Não é por acaso que tanto em Orfeu e Eurídice quanto em Alceste, a heroína é resgatada do mundo dos mortos. Isto é uma metáfora perfeita para a própria reforma de Gluck, que procurou recuperar a verdade emocional e devolvê-la ao palco renovada. Depois do grande impacto dessas duas óperas, Gluck e Causabig concluíram a sua trilogia da reforma com Paride ed Helena. As três óperas foram compostas em Viena sob o patrocínio da imperatriz Maria Teresa. Paride ed Helena é a menos conhecida, mas revela um Gluck mais lírico e contemplativo, mantendo-se fiel à sua proposta de unidade dramática. Nela, o compositor leva a sua reforma ao ponto mais refinado. A ação é concentrada, o drama
é interior e a música possui uma serenidade clássica. O canto evita qualquer excesso de virtuosismo, flui de forma natural, acompanhando cada momento da história. O coro e a dança continuam integrados à narrativa como parte viva da ação. A trama, inspirada na mitologia grega, mostra a sedução de Helena por Paris antes da Guerra de Troia. É uma história que explora conflitos internos, o desejo e os dilemas desse amor proibido. A ópera começa com Paris, enviado por Vênus, chegando a Esparta para conquistar Helena. Ao vê-la pela primeira vez, o jovem é completamente tomado pelo amor. É nesse momento que canta a célebre ária, "Oh, de mil dolce ardor", em português, "Ó, doce chama do meu amor". Trata-se de uma das declarações de amor mais belas da ópera do século XVIII. Nela, Paris expressa o desejo ardente de que Helena corresponda ao seu amor. É um exemplo perfeito do estilo de Gluck. Tem clareza, simplicidade e emoção direta. A melodia é longa, serena, quase contida, sem floreios virtuosísticos. O foco está inteiramente no sentimento da personagem. Originalmente foi escrita para o castrato soprano Giuseppe Milico. Hoje pode ser interpretada por tenores líricos, sopranos ou mezzo-sopranos. Vamos ouvi-la agora na maravilhosa voz da mezzo-soprano espanhola Teresa Berganza. No segundo ato, Helena tenta resistir aos avanços de Paris. Ela procura manter-se fiel à razão e à virtude, apesar do sentimento crescente que a envolve. Vamos ouvir agora a área Le belle immagini d'un dolce amore, que podemos traduzir como as belas imagens de um doce amor. Cantada por Helena, essa área marca o momento em que ela começa a reconhecer o seu amor por Paris, embora ainda lute contra esse sentimento. Helena admite que não entende o que lhe acontece, por que se agita, por que seu coração treme sempre que pensa em Paris.
Cupido disfarçado encoraja Paris a continuar. Os duetos entre Paris e Helena são cheios de doçura e de tensão contínua. Helena começa a ceder aos encantos de Paris, mas ainda se vê dividida entre o amor, a razão e o dever. A música de Gluck é delicada e contínua, com recitativos acompanhados e coros que espelham os conflitos internos dos protagonistas. O confronto aqui não é físico, mas moral e emocional. Enfim, Helena entrega-se ao amor de Paris, decide abandonar Esparta e partir com ele para a Troia. Helena canta a área Sempre a te sarò fedele, que significa sempre a ti serei fiel. Nessa cena, ela jura fidelidade eterna a Paris, mesmo sabendo dos perigos e do julgamento dos deuses. Perceba como a área começa com a voz de Helena, mas logo a voz de Paris se junta. As duas linhas vocais se entrelaçam, como um juramento compartilhado. Musicalmente, Gluck constrói um crescendo suave até um final harmonioso e sereno. Vamos ouvir um trechinho? Muito lindo, não é? Este é o clímax emocional e moral da ópera, mas já com uma sombra trágica, pois o público sabe que a fuga dos dois levará à Guerra de Troia. Mesmo não tendo alcançado o sucesso imediato das obras anteriores, Paride ed Helena passou a ser vista com o tempo como o ápice da elegância e da pureza do estilo gluckiano. As ornamentações virtuosísticas são deixadas de lado e a melodia é colocada a serviço do texto. A orquestra comenta as emoções. Cordas e sopros pintam musicalmente as emoções dos protagonistas. Cada cena flui naturalmente, sem interrupções artificiais entre recitativo e área. E os tons pastorais e etéreos da ópera refletem o ideal amoroso e espiritual que une Paris e Helena. Paride ed Helena encerrou a trilogia vienense da Reforma de Gluck. Depois de transformar a ópera na capital austríaca, Gluck levou suas ideias para Paris, um dos maiores centros culturais da Europa. Lá, ele encontrou novos desafios, rivalidades ferozes e compôs algumas de suas obras mais ousadas e grandiosas de sua carreira. Mas você já sabe, não é? Essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber de Alceste e Paride ed Helena de Gluck, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, se puder, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima.